Sejam todos muito bem-vindos a um podcast especial no canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje trago a vocês um dos materiais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais fascinantes, já apresentados dentro dessa plataforma e que, com certeza, irá mudar a vida e a forma de ver a Bíblia, seus manuscritos, suas passagens e até mesmo conhecer quem realmente foi o famoso Deus do Velho e do Novo Testamento. Tenho certeza que, da mesma maneira que me encantei por todo esse material, vocês irão se encantar. E como eu sempre digo, bons estudos a todos nós. A partir do final do verão de 1888 até 1905, a Universidade da Pensilvânia realizou uma série de 5 escavações nas ruínas da grande biblioteca de Nippur, a antiga cidade-santuário de Enlil, localizada a cerca de 48 quilômetros a oeste da Babilônia. As equipes de trabalho foram lideradas sucessivamente pelos assiriólogos John Punnett Peters, Clarence S. Fisher, Herman Hilprecht e John Henry Haynes. Em uma época em que exploradores em busca de tesouros perdidos estavam aprendendo a ser arqueólogos profissionais, a primeira expedição enfrentou grande oposição por parte dos furiosos moradores locais, que conseguiram dominar o acampamento e assumir o controle das escavações. John Peters foi obrigado a abandonar o sítio, mas não sem antes ter despachado 40 mil antigas tábuas e fragmentos encontrados na coleção da biblioteca do rei Naram Shuen. Um magnífico palácio e enorme biblioteca do rei foram destruídos durante a invasão dos Elemitas, sob o comando de Kurdur Nakundi, em 2285 anos antes de Cristo, e nunca foram reconstruídos. Mais de 4.000 anos depois, o relatório anual de 1901-1902 do Museu da Universidade da Pensilvânia confirmou preciosas inscrições em pedra que datavam da época dos primeiros governantes da Babilônia foram resgatadas, além de objetos de ouro, prata e bronze, selos e cilindros, imagens de deuses e objetos ilustrativos do dia a dia do povo. A escrita cuneiforme era um grande mistério para os linguistas daquela época. Entretanto, colegas de John Peters de Istambul informaram-no sobre uma rocha no Irã gravada com um texto em persa antigo, a qual aparentemente vinha acompanhada de uma cópia em cuneiforme. Com base nesses textos comparativos, determinou-se que o código escrito sumério estava decifrado e, em grande medida, realmente estava. Todavia, na Pensilvânia, os resultados tradutórios ainda estavam sujeitos a interpretações e estas sujeitas aos preceitos religiosos dos envolvidos. John Peters, apesar de ter se tornado um pioneiro no campo da arqueologia, fora a princípio professor da linguagem bíblica da Escola Episcopal Protestante Divinity School. Clarence Fisher era um estudioso da Bíblia, Herman, um teólogo especializado em religiões asiáticas, e George Barton, o colega linguista, era professor de literatura bíblica da faculdade de Bryn Mawr College, uma fundação cristã. Cada um deles, portanto, acrescentou seu próprio viés interpretativo ao processo tradutório, com base na ideia equivocada de que escritos antigos são necessariamente religiosos. Nesse contexto, descobrimos agora uma falha na afirmação do início desse capítulo, ou seja, a de que os Ananages foram os primeiros seres a serem documentados como deuses. Na realidade, não foram, pelo menos não de acordo com os sumérios. O termo deuses, de acordo com a compreensão ocidental comum, ele foi usado como um expediente nas primeiras traduções para definir personagens que, de forma incompreensível para os teólogos das universidades, foram venerados historicamente além dos limites de qualquer padrão habitual. Isso posto, as traduções da escrita cuneiforme seguiram o mesmo curso ao longo do século XX e, por questões arraigadas, continuam pelo mesmo caminho até hoje. Na prática, entretanto, e como confirmado no léxico sumério, o termo Dingir, comumente traduzido como Deus, deveria, em todas as ocorrências, ser traduzido por um termo mais comum como Grande Senhor e Nin-Dingir como a Grande Senhora. Uma série particular e intrigante de 9 tábuas e cilindros gravados resgatadas por John Hayes em 1888 trazia uma coleção de textos relacionados a Enlil, de cerca de 2.800 anos antes de Cristo.
Junto a muitos outros objetos trazidos de Nippur, essa coleção ficou guardada no Museu da Universidade até ser descoberta por George Barton, que por fim a traduziu por ser publicada pela Yale University Press em 1918. Em sua introdução, Barton escreveu as dificuldades que encontrou ao lidar com uma língua até então pouco conhecida. Há pouca necessidade de acrescentar que a primeira interpretação de qualquer texto sumério monolíngue em nosso atual estágio de conhecimento da língua não é, em grande parte, definitiva. Qualquer um que tenha familiaridade com a língua sabe que todo texto apresenta diversas possibilidades de tradução e interpretação. Apesar das dificuldades tradutórias, de forma geral, os textos eram perfeitamente claros em sua representação de Enlil e dos Ananages como os primeiros senhores do cultivo e tinham referências específicas quanto ao seu importante projeto agrícola em Karsag. O cetro sagrado de Enlil formou Karsag, que provê abundância. Seu cetro protege os brotos da terra de Karsag e o jardim do Senhor. Em 1948, o Instituto Oriental da Universidade de Chicago e o Museu da Universidade da Pensilvânia se uniram para realizar 2 escavações anuais em Nippur e, a partir de 1965, a Universidade de Chicago tornou-se a única patrocinadora dessas escavações. Além disso, Samuel Noah Kramer, acadêmico do Oriental Institute, divulgara que, apesar de grande parte das escavações de Karsag estar deteriorada e praticamente ininteligível, quanto das traduções de George Barton, um grande trabalho de restauração havia sido realizado desde então. Kramer também encontrara outros 9 fragmentos da tábua 9205, intitulada Enlil e Ninlil, ao referir-se especificamente ao cilindro da criação de Karsag, de número 8383, disse: muito do que era desconhecido ou incompreendido, quando da descoberta deste está a poucos, tornando-se claro, e há boas razões para acreditar que num futuro não tão distante a maior parte do seu conteúdo estará pronta para ser traduzida. Com o grande avanço da técnica de transcrição de textos sumérios a partir de 1918, nos anos de 1970, o geólogo da exploração da Universidade de Cambridge, Christian O'Brien, encarregou-se da tradução revisada da coleção de Karsag. Após aposentar-se como diretor da International Oil Operation Companies do Irã, O'Brien foi uma figura de grande importância na descoberta no zigurate de Chogha Zanbil, em 1936, o qual foi escavado posteriormente pela Délégation Archéologique de França em 1952. Contando com o apoio de sua mulher, Barbara Joy, no projeto de Karsag, os resultados de sua exploração foram publicados em 1985 em The Genius of Phil, o livro escrito por ambos. Além da reconstrução textual, os avanços na compreensão da linguagem cuneiforme realizados em mais de 50 anos mostraram-se extremamente úteis, pois transformaram as traduções aproximadas de George Barton em seu relato pitoresco e profundo dos métodos de cultivo dos Ananages utilizados na morada agrícola de Karsag, tendo início com a chegada destes. Karsag Ankibidaje Inrin Anni, Dindiranu Anunar Intone Es Azul. Em Karsag, o lugar onde o céu se encontrava com a terra, desceu a Assembleia Celeste, os grandes filhos de An, os grandes sábios. Esse texto, por fim, explica uma tradução anterior de um texto similar acádio e não sumério, que afirmava que o local escolhido por Enlil para o cultivo agrícola era conhecido como Duranqui. Entretanto, em virtude da identificação positiva de Karsag, logo se tornou claro que Duranqui não era absolutamente o nome de uma região, mas sim uma palavra puramente descritiva, Dur-an-ki. Dur, que seria união, An seria céu e Ki, a terra. Duranqui, portanto, representa a união espacial e física do céu e da terra, o local onde o céu encontra a terra, tal qual Karsag é descrito. O termo Duranqui também se ajusta perfeitamente às referências bíblicas da Casa de Deus, chamada de Betel, a qual das tábuas Ras Shamra descrevem como sendo localizadas abaixo dos céus e acima da terra. Ao longo das crônicas de Karsag, encontramos o que se espera no texto de um povoado levantino em um ambiente pós-era glacial.
As crônicas apresentavam um relato completo de um grande complexo agrícola e pecuário localizado em uma região elevada, protegido por cercas, que contava com um impressionante método de cultivo. A Câmara da Assembleia, denominada Casa da Montanha, com Enlil ocupando a posição do Supremo Senhor Iluminado da Montanha, o Ilu Kurgal, exatamente como descrito biblicamente em Gênesis, El Shaddai, que seria Senhor Iluminado da Montanha, El Elyon, Senhor Iluminado das Alturas. A figura mais importante da ordem de Enlil era sua irmã e esposa Ninkarsag, especialista em biologia agrícola. Além dela, Enlil contava com seu irmão Enki, responsável pelas atividades operacionais, e seu neto Utu, que seria Shamash, responsável pelas pesquisas em escolha de locações. Nilkarsag dá o tom das crônicas em um discurso sobre o mais importante aspecto do trabalho, a irrigação. Com esse povoado virá a prosperidade, um reservatório protegido, um separador de águas deve ser formado. Há abundância de água nesse perfeito Éden. Ele deve ser irrigado por uma queda d'água. Esta água deve fluir do reservatório. Esse pronunciamento de Nilkarsag, escrito cerca de 2.250 anos antes do início do livro do Gênesis, é o mais antigo texto pré-bíblico que identifica Karsag como a região onde o Éden estava localizado. É, portanto, provável que esse mesmo relato tenha sido a fonte que gerou a percepção posterior dos israelitas do Jardim do Éden. Nilkarsag também falou sobre a construção de estradas, sobre um centro para a criação e armazenamento de grãos, além de novos métodos de controle de pragas e tratamento do solo para que fossem produzidas safras de altíssima qualidade no povoado agrícola. Em sua função de governadora do jardim, Nilkarsag era a designada Gabri Ilu, uma denominação relacionada à administração das áreas agrícolas, com a raiz do termo Gabri sendo GBR, a mesma do posterior termo latino gubernator ou governador. Assim como o termo Israelu transformou-se em Israel, que seria Israel, Gabri Ilu também foi traduzida alternativamente como Gabriel ou Gabriel. Tradução esta adotada posteriormente com o nome de um arcanjo masculino, mensageiro iluminado, na tradução bíblica. Entretanto, no sentido estrito, o gênero não era um fator considerado nas designações dos títulos em Karsag. No tocante à localização de Karsag, não é uma surpresa descobrirmos que a região era muito próxima ao lugar descrito como corte principal de El Elyon pelas tábuas Ras Shamra, do palácio de Ugarit. Como já visto, o trono de El Elyon estava localizado nas cabeceiras dos rios Oronte e Litani, que correm pelo vale de Bequá, em Canaã, ao sul do Líbano. As nascentes do rio situam-se nas planícies de Beká, ao norte de Damasco, próximas ao antigo templo cananeu de Baalbek. Mais precisamente, a morada de Karsag, o original projeto do Éden, estava localizado no sul da bacia de Rashayá, 12 quilômetros ao norte de Monte Hermon, conhecido também como Monte das Oliveiras, na extremidade sudeste do Vale de Beká, localizado entre os picos das Cordilheiras do Líbano e do Antilíbano. A cidade de Rashayá está situada a 37,5 quilômetros ao norte de Damasco e 52,5 quilômetros ao leste de Beirut. Embora o livro do Gênesis não especifique de forma alguma a localização geográfica do Jardim do Éden, isso não é o que acontece em termos de literatura hebraica de modo geral. A Bíblia hebraica é, por natureza, uma escritura canônica, com seus livros convenientemente amalgamados e selecionados com o propósito de propiciar os fundamentos de um sistema de crenças estilizado que se considerou durante os últimos séculos antes de Cristo. Isso posto, outros inúmeros textos igualmente célebres não foram incluídos, por não se adequarem ao processo de seleção e serem considerados impróprios aos livros de Macabeus, ou dos Jubileus e do Enoque, de Tobias, de Esdras, de Judite, de Baruch, entre outros. É no corpo dessas obras que um local equivalente a Karsag é encontrado no livro de Enoque. Partes desse trabalho, escritas em aramaico, foram descobertas entre os manuscritos do Mar Morto, em Quarã, na Judéia, em 1947. Conhecido como pergaminho 4Q201, a cópia do livro de Enoque foi produzida pelos ascetas Hassidim, que formaram o primeiro povoado de Quarã em cerca de 130 anos antes de Cristo.
Alguns fragmentos do texto escritos em grego foram encontrados anteriormente no Cairo, em 1886. No entanto, a mais completa versão é uma tradução para o etíope descoberta na Abissínia em 1773. A data do texto original é completamente desconhecida e não há como determinar até que ponto as versões disponíveis atualmente foram romanceadas ao longo do tempo. No entanto, calcula-se que a principal fonte narrativa seja muito antiga e é creditada a Enoque, um dos primeiros descendentes de Adão. Conforme discutiremos no próximo capítulo, 2 Enoques foram citados biblicamente como descendentes de Adão, mas o relato do livro de Enoque provavelmente refere-se a Enoque, que seria o filho de Caim. Seu irmão Atom, ou Atum, era apresentado nos anais sumérios como o rei Etana de Kish, mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, um reino no vale dos rios Tigres e Eufrates, a noroeste de Ur. O livro de Enoque, conhecido como Enoch, confirma que as terras altas cultivadas dos Ananages estavam localizadas próximas ao Monte Hermon, perto do antigo povoado cananeu de Baalbec. Em referência à chegada de um contingente de ajudantes, Enoque cita: eram ao todo 200 que desceram no dias de Jarré, no cume do Monte Hermon. O nome Jarré, usado na tradução dessa passagem, é de fato um anacronismo. A palavra Jarré apresenta um texto etíope de Enoch. Não era um nome próprio como suposto pelo tradutor do século XIX. Era um substantivo escrito de modo incorreto, com a inicial maiúscula, o qual se referia a destino, e deveria ter sido traduzido de acordo com o texto. Essa passagem, portanto, não deveria ter sido traduzida como nos dias de Jarré, mas sim nos dias do destino. Fora isso, o relato de Enoque está totalmente de acordo com os anais sumérios de Karsag, embora destaque que o local da chegada dos trabalhadores, Elohim, tenha sido o Monte Hermon, o ponto mais alto da cordilheira do Anti-Líbano. Outros aspectos do livro de Enoque também sustentam os anais sumérios, como, por exemplo, o relato de Enoque sobre uma visita que fizera a Hashemim, o que seriam lugares altos para observar as atividades dos Ananages em sua morada agrícola. Ao longo de sua narrativa, muitos temas das tábuas de Karsag são sustentados e confirmados, especialmente aqueles concernentes a questões como a irrigação e o reservatório. Quando há necessidade de água vinda do reservatório, os anjos responsáveis abrem as comportas e deixam a água passar, e quando esta se espalha por todos os campos, o solo absorve. Ao longo de milhares de anos e sucessivas gerações de Ananages, o projeto de Éden parece ter dominado o desenvolvimento agrícola e municipal de toda a região do Vale do Jordão, cujo centro do comércio estava concentrado em Jericó e nas terras vizinhas. A despeito do longo intervalo de tempo, não há nenhum registro que sugira que os Ananages, ou os Elohims bíblicos, fossem mortais ou tivessem uma vida excepcionalmente longa, apesar de não podermos descartar essa última possibilidade. Eles com certeza não eram invulneráveis a agressões físicas e há vários relatos sobre a morte de indivíduos, seja por acidentes ou por alguma intervenção violenta. Talvez tenham atingido uma alta taxa de longevidade em comparação aos padrões comuns da época, mas o conceito da existência eterna nunca foi uma característica presente em sua história documentada. Os arquivos sugerem que sempre houve um Enlil Supremo, ou El, assim como sempre houve um Enki em uma Ninkarsag, mas os indivíduos que ocuparam essas posições não foram os mesmos ao longo da história. Tais posições parecem ter sido um aspecto hereditário na cultura dos Ananages, concedidas com os títulos hereditários modernos, de acordo com a classe e posição social, com o passar das gerações. Em termos bíblicos, Karsag era o jardim plantado pelo Senhor no Éden. Foi o local de recomeços e de desenvolvimento geral, sem precedentes da agricultura e da criação de animais. Karsag tornou-se o modelo de um povoado organizado em um novo local de nascimento da comunidade civilizada, criado com base em um ideal benevolente trazido para a região em uma era de caos e vindo de um âmbito desconhecido, no qual avanços tecnológicos e sociais haviam sido preservados desde antes da era glacial. Karsag existiu até cerca de 6.500 anos antes de Cristo, quando, conforme as crônicas, as moradas foram devastadas por terríveis tempestades, chuvas torrenciais e incêndios violentos. Enquanto isso, Jericó, o primeiro povoado organizado e fortificado do mundo moderno, foi abandonado.
Embora este viesse a ressurgir em uma localidade próxima, o sítio arqueológico do antigo povoado de Jericó ainda possui evidências de um violento ataque feito por terra e do transbordamento de canais causado pela fuga em massa do povoado. Não há, entretanto, nenhum registro de qualquer tentativa de recriar o primeiro projeto de Éden ou do Éden. As derradeiras palavras das Crônicas de Karsag são conclusivas em seus cálculos, ao descrever em detalhes os locais destruídos, o que culminou em uma devastação total. A grande casa brilhante foi destruída pelo fogo, o grande reservatório foi destruído, a morada foi totalmente destruída, o celeiro foi derrubado e arruinado, a casa de estudo transformou-se em pântano. A partir daquela época, todas as atividades dos Ananages foram transferidas em direção sul, passando pela Mesopotâmia até ser restabelecida nas planícies do delta de Eridu, na Suméria, em aproximadamente 5.500 anos antes de Cristo. A administração do novo projeto Éden foi então assumida pelos prestigiosos Ninkarsag, enquanto Enlil, reinante, estabeleceu residência em Nippur. Esse foi o fim da era formativa, mas também o início da ascensão da Suméria, que ocuparia uma posição de proeminência em todo o mundo. O período de Eru, no qual surgiram modelos de estrutura comunitária avançada e de cidades-estados, também marcou o despontar de importantes avanços biológicos nos campos de criação inteligente. Portanto, é para Eridu que agora nos direcionamos, abrindo as portas para a conhecida continuação bíblica da renovação da civilização na Terra e do surgimento de Adão e Eva. Bom, meus queridos amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, espero que tenham gostado desse incrível capítulo, assim como eu me encantei em fazê-lo a vocês. Lembrem-se, não deixem de nos apoiar dentro da plataforma, seja se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, de se tornarem membros ou apoiadores pelo método PayPal, nos ajudando a continuarmos aqui firmes e fortes dentro do YouTube. E como eu sempre digo, a todos, em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.